Olá! Vamos continuar nossa leitura. Hoje nós vamos iniciar um outro capítulo aqui do nosso livro que conta a história do Siddhartha. O capítulo chama-se Sansara. Vamos lá então. Só uma coisinha. Quando eu entro para assistir um vídeo aqui no YouTube de alguém que eu sigo e que eu gosto, né? Eu já entro dando like, sabia? Para não esquecer. Porque às vezes na hora que acaba o vídeo, né? A gente já quer desligar, já quer sair e acaba esquecendo de deixar o like. Então, se você gosta do vídeo, dos vídeos aqui do canal, se você está acompanhando as leituras, você entra e já deixa o seu like. Tá bom? Pode ser assim? Para não esquecer, né? Porque eu já falei para vocês o quanto que isso é importante para o canal, né? Tá bom? Vamos lá então. Sansara. Por muito tempo, Siddhartha ia vivendo a vida do mundo e dos prazeres, sem todavia pertencer a ela. Seus sentidos, quase extintos no fervor dos anos passados, em companhia dos samanas, haviam voltado a agitar-se. Siddhartha saboreava a riqueza tanto como a volúpia e o poder. No fundo do coração, porém, continuava mesmo assim sendo um samana, como claramente percebera a inteligente Kamala. O que norteava a sua existência era ainda a arte de pensar, de esperar, de jejuar. Os homens do mundo, aqueles tolos, permaneciam estranhos a ele, assim como o próprio Siddhartha sempre se sentia um estranho em seu meio. Escoavam-se os anos. Agasalhado no conforto desta vida, Siddhartha mal e mal notava a sua fuga. Era rico, havia muito que possuía casa própria, dispunha de criados, adquirira um jardim fora da cidade, à beira do rio. Os homens gostavam dele, procuravam-no sempre que careciam de dinheiro e de conselhos. Mas ninguém, a não ser Kamala, tinha intimidade com ele. Aquela vigília sublime, nítida, que em outros tempos lhe coubera em sorte, nos dias que se seguiram ao sermão de Gotama e à separação de Govinda, aquela tensão de expectativa, aquele isolamento altivo, longe de doutrinas e de mestres, aquele estado de desembaraçada presteza de ouvir a voz divina, cada vez que ela ressoava no âmago do próprio coração. Tudo isso transformara-se aos poucos em meras recordações, mostrando-se efêmero. Distante, quase inaudível, ficara o murmúrio da sagrada fonte que outrora jorrava bem perto dele, brotada da sua alma. Era bem verdade que muita coisa que ele aprendera dos samanas, o que lhe haviam ensinado Gotama e o Brahma de seu pai, mantivera-se viva em seu espírito por muito tempo ainda. A sobriedade, o gosto de pensar, as horas de meditação,
o conhecimento secreto da própria personalidade, do eterno eu, que não é nem corpo nem consciência, tinham se conservado nele. Mas um após outro desses bens haviam ficado soterrados, cobertos de poeira. Assim como um torno de oleiro, uma vez posto em movimento, prossegue girando longamente, até que aos poucos canse e se imobilize. Assim continuavam a girar na alma de Siddhartha as rodas do ascetismo, do pensar, do discernimento. Ainda andavam em giro, mas seu movimento tornara-se mais lento, hesitante, acercando-se do estado de imobilidade. Devagar, semelhante à umidade a penetrar o tronco moribundo de uma árvore, espalhando-se constantemente e fazendo com que ela apodreça, o mundo e a preguiça tinham tomado conta do coração de Siddhartha. Em lento avanço, enchiam-lhe o espírito, que ficava lerdo, fatigado e violento. Seus sentidos, em compensação, vinham a ser muito ativos, sabidos, experientes. Siddhartha aprendera a fazer comércio, a dominar os homens, a divertir-se com a mulher, aprendera a usar roupas elegantes, a dar ordens à criadagem, a banhar-se em águas perfumadas. Aprendera a comer pratos finos, preparados com esmero, inclusive peixes, carne, aves, doces e especiarias, e beber vinho, o qual produz inércia e esquecimento. Aprender a jogar dados e xadrez, a contemplar bailarinas, a andar de liteira, a dormir num leito macio. Mas sempre e sempre prosseguia sentindo-se diferente dos outros e superior a todos. Nunca cessara de observá-los, um tanto ironicamente, com certo desdém sarcástico, precisamente aquele desdém com que os samanas costumam encarar os homens do mundo. Certa vez que Kamaswami estivesse adoentado, ou se enfurecesse, melindrado, ou ainda se preocupasse com seus problemas comerciais, Siddhartha olhava-o com uma expressão zombeteira. Apenas lenta, imperceptivelmente, no curso das monções e das estações de safra, seu escárnio tornara-se mais laço e menos intenso o seu sentimento de superioridade. Lentamente também, em meio a seus tesouros, sempre crescentes, o próprio Siddhartha assimilara algo das atitudes peculiares dos homens tolos, da sua ingenuidade e de seus receios. E, todavia, tinha inveja deles, tanto maior quanto mais se lhes assemelhava. Invejava-lhes aquela única coisa que lhe faltava e que eles possuíam, a saber, a importância que logravam ligar à sua vida, a violência das suas alegrias e dos seus temores, a angustiada e, todavia, doce felicidade dos seus eternos desejos.
Essa gente apaixonava-se ininterruptamente por si mesma, por mulheres, por filhos, por honrarias ou por dinheiro, por projetos ou por esperanças. Ele, porém, era incapaz de aprender isso. Precisamente aquela alegria infantil, aquela tolice ingênua. O que os homens lhe ensinavam era justamente o comportamento antipático que ele mais abominava. Com frequência cada vez maior, ocorria-lhe, após uma noite passada em sociedade, não se levantar de manhã por sentir-se abatido e fatigado. Às vezes, chegava a irritar-se e impacientar-se quando Kamaswami o entediava com as suas preocupações. Em outras ocasiões, ria-se exageradamente ao perder no jogo de dados. Sua fisionomia continuava mais inteligente e espirituosa do que a dos outros, mas raramente estava risonha. Uma a uma, assumia aquelas expressões que geralmente se encontram nos rostos dos ricaços, os sinais do descontentamento, da morbidez, da indolência, do desânimo, da ausência de amor. Pouco a pouco, apossava-se dele o mal que acontece às almas dos ricos. Como um véu, qual névoa pouco espessa, a fadiga envolvia Siddhartha lentamente, tornando-se mais densa dia a dia, mais turva de mês em mês, mais pesada de ano em ano. Assim como um belo vestido se desgasta com o tempo, e com o tempo desbotam as suas belas cores, assim como nele se criam rugas e os debruns se tornam puídos, e a fazenda em alguns lugares começa a desfiar, assim envelhecera também aquela vida diferente que Siddhartha iniciara depois de separar-se de Govinda. Enquanto os anos se escoavam, perdera seu brilho e seu colorido. Rugas e manchas apareciam nela, e no seu fundo, ainda ocultos, porém de quando em quando exibindo o semblante feio, repousavam o nojo e a desilusão. Siddhartha não notou nada disso, apenas percebeu que silenciara aquela voz clara, firme, que outrora ressoava em seu coração e o norteava continuamente no apogeu da sua existência. O mundo apanhara-o nas suas malhas, o prazer, a cobiça, a inércia e, finalmente, também aquele vício que sempre se lhe afigurara o mais estúpido de todos, a avareza. Também a posse, os bens materiais, a riqueza haviam se apoderado dele, cessando de representar para ele um brinquedo, uma bagatela, e transformando-se em grilhões e cargas. A essa derradeira dependência, a mais vil de todas, chegara Siddhartha por um caminho curioso e pérfido, pelo jogo de dados. Desde aqueles dias em que no fundo do coração desistira de ser samana, dedicava-se ele, com sempre crescente fervor e paixão, a esse jogo, por dinheiro ou objetos preciosos.
antigamente tomara parte nele com bom humor, indolentemente, considerando-o um hábito peculiar aos tolos. Como jogador, era temido. Poucas pessoas arriscavam-se a enfrentá-lo, devido às apostas muito altas e ousadas que ele costumava fazer. O que o impelia a jogar era a tristeza da sua alma. Perder dinheiro, dissipá-lo, causava-lhe certa alegria, mesclada de raiva. De nenhum outro modo podia se manifestar mais clara e cinicamente o desdém que Siddhartha sentia pela riqueza, ídolo dos comerciantes. Por isso, jogava por somas elevadas, inexorável, odiando-se a si mesmo, desprezando o bom senso. Ganhava ou desperdiçava milhares de moedas, perdia joias, perdia uma casa de campo, tornava a ganhar, a perder. Aquele medo, o receio terrível, angustiante que o acossava, enquanto lançava os dados, preocupado com o enorme valor da parada, aquele pavor irresistível. Siddhartha adorava-o, procurava renová-lo uma e outra vez, intensificá-lo mais e mais, levá-lo ao auge, porquanto era unicamente essa sensação que ainda lhe proporcionava algo parecido com a felicidade, um quê de inebriamento, uma fagulha de elevação em meio à sua vida saturada, preguiçosa, insípida. E após uma perda vultosa, invariavelmente intentava obter novos tesouros. Entregava-se ao comércio com redobrado afã. Com severidade sempre maior, obrigava os devedores a resgatarem as suas dívidas, uma vez que desejava prosseguir jogando, esbanjando, manifestando o seu menosprezo à riqueza. Chegava a irritar-se quando a má sorte o perseguia. Mostrava-se impaciente com pagadores morosos. Já não tinha a antiga generosidade para com os mendigos. Abandonara o prazer que antes sentia ao dar ou emprestar dinheiro a quem o implorasse. O mesmo Siddhartha que jogava fora 10.000 moedas numa só parada e ainda se ria do prejuízo, tornava-se mais e mais duro, mais e mais mesquinho nos negócios. Bom, eu vou parar por aqui, porque já estamos no nosso tempo costumeiro de vídeo, não é? E ainda falta um bom trecho deste capítulo, tá? Então, nós voltaremos amanhã para terminar esse capítulo denominado Sansara. O que será que vem por aí, não? Vocês viram? Vamos ver, né? O que ainda vai acontecer na vida do Siddhartha, tá bom? Então, tchauzinho, minha gente. Até amanhã, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo, acompanhando a leitura do livro, tá? Like, comentário, divulga, compartilha. Tá bom? Tchau!